é diretor jurídico da Andaterra e ele está à distância. Jefferson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Muito boa tarde a todos aí do Sucesso do Campo. Você está falando de onde hoje, Jefferson? Florianópolis, aqui na capital de Santa Catarina. Jefferson, vamos começar falando aqui. A gente acabou de mostrar que ontem teve a cerimônia de posse da nova presidência da FPA. Essa mudança de presidente vai sinalizar alguma coisa, vai modificar alguma coisa aí, ou cria essa expectativa para o agro? Sempre, não é, Fabélia? Sempre quando há renovação nesses quadros de representatividade, há uma esperança de que os novos líderes assumam algumas bandeiras que são bandeiras do setor agropecuário, no caso do produtor rural, como é a situação do endividamento, da securitização, questão fundiária, Fabélia, temas como carga tributária, fundo rural, e que são, vamos dizer, prioritários e que, na expectativa dos produtores, essa nova frente parlamentar deva abraçar. Pelo menos na expectativa, é o que nós esperamos, que esse biênio tenha como pauta principal esses temas que são das bases aí do setor agropecuário nacional. Esse biênio ele já vem também com aquele momento de eleição, porque no ano que vem nós temos eleição e aí, vamos dizer que 90% dos mandatários de cargos ali, de mandatos, eles com certeza, eles são candidatos à reeleição lá nas suas bases. É um momento que eles acabam se interessando um pouco mais, se empenham mais pelos temas. Exato. Talvez nessa leitura que você fez, você já resumiu muito bem. Nos primeiros 2 anos, há uma distância do período eleitoral e aparentemente as pautas não são aquelas pautas para agradar as bases, né? A impressão, pelo menos, é a que nós temos. Basta você verificar o que fez o biênio anterior, por exemplo, priorizando venda de terra para estrangeiro, um tema que, se você for perguntar, em cada 100 produtores, talvez 2 ou 3 defendam esse assunto. Então, é um assunto de uma minoria e que não encontra eco, não encontra apoio, não encontra respaldo nas bases. Nós ficamos até curiosos para saber o que pauta a atuação da FPA. A atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, quem pauta a atuação dela? São os produtores rurais? Ou são interesses outros, aqueles aos quais nós não temos acesso? Porque o produtor rural, por exemplo, jamais defenderia um tema como esse no momento em que vivemos, né? Agora, a expectativa, como você falou, sempre numa renovação, Fabélia, sempre quando muda a liderança, o quadro, a presidência, nós acreditamos sempre que há de melhorar, né? Então, esperamos que o deputado federal Sérgio Souza, que é do Paraná, um estado eminentemente agrícola, se atente para esses temas que são temas que vêm das bases, temas que vêm dos produtores, endividamento, né? Questão tributária, injustiça do fundo rural. Nós já vamos fazer aniversário aí de 4 anos de luta e ainda sem uma sinalização concreta de uma solução a este problema, né? Um diagnóstico que tem que ser feito, muito embora hoje o produtor, no final das contas, está como credor e não mais como devedor por conta da exportação indireta, mas é um assunto que tem que ser resolvido, até para criar uma, vamos dizer assim, Fabélia, uma composição entre o governo, entre a União e os produtores, né? Porque nesse acerto de contas, muitos saem ganhando, outros perdendo, mas é importante que essa nova legislatura e que as pessoas que estão à frente das lideranças do agro se preocupem com esses temas. Reforma na questão fundiária. Nós temos um problema fundiário no Brasil que é crônico. Não dá para se resolver em 1 ou 2 anos, mas tem que colocar esse tema como prioridade. Não é admissível que nós tenhamos hoje titulações tão fracas, titulações nulas de pleno direito, sendo sustentadas aí de maneira que você encontra uma fragilidade, uma insegurança jurídica
no momento de aquisição de uma terra, de expansão do seu investimento no setor primário. Então, são temas, Fabélia, que a nossa expectativa, a expectativa da Andaterra, dos produtores, é que os temas prioritários do agro, das bases, sejam a principal bandeira da FPA e de todos os movimentos, vamos dizer, do agronegócio brasileiro. Você falou aí de expectativas, vamos falar ainda dessas expectativas. Tivemos ali no Senado, vamos começar por lá, Senado da República, um novo presidente. Saiu Davi Alcolumbre, chegou ali o Rodrigo Pacheco e é um candidato, quer dizer, um presidente apoiado pelo Executivo, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso aí pode sinalizar uma coisa diferente nos caminhos, porque até agora a gente está ali numa expectativa de tantos acontecimentos que foram travados. E a desculpa era essa. Agora a gente pode ter um cenário diferente, Jefferson? Tudo indica que sim, Fabélia. E nós que idealizamos lá, eu, você e todas as lideranças do agro, quando nos reunimos lá em 2018, em 2019, aliás, com o Movimento Brasil Verde e Amarelo, em defesa das reformas que o Brasil precisa, nós esperávamos um ritmo de aprovação das reformas muito mais intenso. Nós tivemos a aprovação da reforma previdenciária, que foi muito importante, tivemos a aprovação do pacote anticrime, só que simplesmente o Congresso Nacional e aí Câmara e Senado entraram numa letargia ou numa agenda contrária aos interesses do país. E agora com essa eleição, com o Rodrigo Pacheco é um senador novo, aliás, é um político novo, né? Ingressou na política em 2015, né? Advogado, vem de Minas, ele tem realmente, vamos dizer, a faca e o queijo na mão para que nesses 2 anos o Senado da República possa ser um catalisador das reformas que o Brasil precisa. Nós temos reforma previdenciária, reforma administrativa que vai mexer com a estrutura do Estado, vai enxugar a máquina pública e são temas de suma importância e que o Rodrigo Pacheco, por ter na eleição dele contado com o apoio do governo, né, foi eleito com 57 votos, né, com ampla maioria dentro do Senado, a expectativa é que ele, alinhado ao governo Bolsonaro, coloque para andar todos os projetos de interesse nacional, aqueles aos quais o governo apoia, notadamente os projetos de reformas, né? Reforma administrativa talvez tenha que vir até antes, para depois a reforma tributária, que é um assunto também que vai envolver toda a sociedade civil organizada, produtores rurais, porque nós buscamos o quê, né, Fabélia? Com a reforma administrativa, enxugar o Estado, diminuir as despesas e com a reforma tributária, por consequência, reduzir também o impacto tributário no custo do Brasil. O Jefferson, a gente sabe que justamente por esse motivo que eu ainda mencionei há pouco, ano que vem, ano de eleição, ninguém quer mexer em temas polêmicos. E a reforma administrativa, ela é polêmica, por mais que seja daqui por diante. Você acha que a gente consegue? Porque ela é necessária para o país. Porque lá na sua casa, na hora que os seus honorários deram uma reduzida, a safra não foi boa, a primeira coisa que você faz é se organizar ali em cortes e tudo. E o Estado não faz isso. Seja ele Estado, União ou município. Ele permanece Exato. Da mesma forma. E o que a gente viu aí nessa pandemia o tempo todo? Por exemplo, os parlamentares que continuaram usando os seus benefícios, pelo menos na sua maioria. Naturalmente que algumas exceções, sim, senhoras. Não podemos aqui dizer que foram todos, mas a sua maioria. Você acha que a gente vai conseguir passar? Porque muita gente está ansiosa por essa reforma. Exato, Fabiana. Eu sempre tenho o pensamento voltado para um desfecho positivo. Eu creio que a reforma administrativa, os únicos embaraços que existem são as minorias organizadas, né, dentro do funcionalismo público, dentro de castas que vivem aí há décadas, né, se sustentando às expensas dos pagadores de impostos. Então, é uma minoria. Se os parlamentares, os políticos, né, senadores, deputados, voltarem-se para os seus eleitores, que representam a imensa maioria do povo brasileiro, é evidente que essa reforma passa
de um modo a reduzir drasticamente o peso do Estado na vida e no dia a dia das pessoas. Fabélia, a reforma administrativa talvez seja mais importante que a tributária, porque não se faz reforma tributária sem reforma administrativa, porque da onde cortar, a não ser que seja para aumentar tributos, porque se o Estado não reduzir o tamanho das suas despesas, como ele pode cortar tributos? Então, a lógica, inclusive, do andamento, quem faz a pauta, por isso que a importância do Rodrigo Pacheco, a importância do Arthur Lira, porque eles vão fazer a pauta, eles vão dizer qual o projeto de lei vem primeiro, qual vai ser votado de forma prioritária, alinhando-se eles ao pensamento do presidente Bolsonaro, alinhando-se à política de desenvolvimento nacional. A tendência é que eles priorizem a votação da reforma administrativa para enxugar a máquina. E aí sim, nós vamos para a tributária. E aí, com um orçamento ajustado, com redução de gasto de despesa pública, nós podemos cortar tributos. Podemos eliminar, por exemplo, dentro do agro, nós cansamos de falar que os tributos do agro são aqueles que impactam diretamente o produtor. INCRA, Salário Educação, Fundo Rural, Senar, SAT, é uma porção de tributos diretos, sem contar os indiretos, PIS, COFINS, ICMS. Você vai comprar uma máquina agrícola, Fabélia, como o produtor rural está habituado a fazer, vai perceber que 30%, 40% daquele equipamento é simplesmente tributo, é imposto, é contribuição social, é taxa. Então, isso precisa ser reorganizado, né? E o nosso setor, não pensem, as pessoas que moram na cidade, muitas vezes têm uma impressão um pouco distorcida, mas o nosso setor, o setor primário, é, sem dúvida, um dos que mais paga tributos no país. A nossa tributação, quando não é direta, ela é toda em cascata e vai acumulando. Chega no final da ponta, que é o produtor, ele assimila toda aquela carga tributária e não repassa. Afinal de contas, os preços quem fixa são as leis de mercado. Nós não podemos pegar o nosso custo. Paguei 700 mil numa máquina e 130 mil reais foram impostos. Vou repassar esse custo quando eu fixar o meu preço da soja. Isso não existe. Então, o mais impactado de todo o setor produtivo nacional é o setor primário. Por isso, uma redução drástica da carga tributária no nosso segmento, eu acho que tem que ser uma das principais bandeiras da reforma tributária. Eu defendo, Fabélia, se não der para fazer um imposto único nacional, vamos trabalhar em cima do imposto único rural. Vamos criar uma única tributação, com uma única base de cálculo, para a gente simplificar, reduzir custo e reduzir, é claro, a carga tributária. Se for o caso, se nós tivermos aí esse andamento de uma reforma tributária como imaginamos, né? Acho que já emendando aqui, né, Fabélia? O Senado da República, né? O Senado da República é a maior corte da República, é a Câmara Alta, né? São onde reúnem-se, vamos dizer, as cabeças, pelo menos deveria ser assim, de mais expressão dentro da política nacional. E o Rodrigo Pacheco é um senador novo, né? E que talvez possa dar aí áreas de renovação ao Senado para que, alinhados ao presidente Bolsonaro, nós tenhamos um 2021 de aprovação de importantes projetos, inclusive para o nosso segmento. Não dá para a gente não mencionar a indignação que a gente ficou de tantos projetos de interesse da sociedade brasileira que foram, por capricho, por birra, deixados assim, apodrecer, vencer lá na Câmara, né? A gente agora pelo menos acredita que isso não vai ocorrer. Não digo que foi por capricho nem por birra, Fabíola, foi por estratégia política para impedir que o nosso presidente implementasse a sua agenda. O que fizeram os antecessores do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco à frente da presidência das duas casas, em determinados momentos, realmente eram arquitetados as movimentações, né? Ao impedir, por exemplo, o avanço das reformas, eles simplesmente bloqueiam um dos principais discursos do presidente Bolsonaro em 2022. Então, a eleição, e aí sim, no meu entendimento, a mais importante realmente é do Arthur Lira, porque a composição da Câmara é uma composição
complicada, heterogênea. E a votação dele foi uma votação expressiva, venceu em primeiro turno com 302 votos. E nós temos aí, agora eu vou falar um pouco do nosso segmento, Fabélia, uma ponte, uma ligação muito importante. O Arthur Lira, ele é de Alagoas, é produtor rural, é pecuarista, é correligionário, amigo do nosso grande líder do agro aí, o deputado Jerônimo Gergen. Então, nós temos na figura do Arthur Lira, primeiro, assim como na do Rodrigo Pacheco, um agente catalisador que vai fomentar o andamento das reformas que o Brasil precisa, tanto administrativa quanto a tributária, num primeiro momento, ou todos os projetos de lei que o governo encaminha aí para o parlamento. E no nosso segmento, Fabélia, eu vou citar pelo menos aqui 3 projetos que nós precisamos ver seguir adiante. O primeiro deles em relação a colocar fim à injustiça do Fundo Rural, PL 9252. Está na Câmara dos Deputados com regime de urgência. Precisamos construir, talvez, um texto alternativo dentro do PL 9252 que consiga conciliar, né, os créditos que tem o produtor rural com a exportação indireta. Eu tenho casos, Fabélia, por exemplo, de produtores no oeste da Bahia que têm crédito desde 2002 até 2010 de Fundo Rural. Então, conciliar esses créditos com essa insegurança jurídica que existe ainda em anos que são passíveis de lançamento, como é o caso de 2016 e 2017. Então, o sujeito tem crédito de 2002 a 2010 e o governo tem crédito, vamos dizer, de 16 a 17. Vamos fazer um acerto de contas, passar uma borracha sobre esse assunto e começar uma vida nova. Eu acho que o PL 9252, com a liderança do deputado Jerônimo e a amizade que ele tem com o presidente da casa, isso vai ser muito importante para o fim dessa injustiça ter, vamos dizer, um desfecho favorável para todos. Securitização, Fabélia, endividamento. Tem um projeto eleito, o deputado Jerônimo também, que trata do giro agro emergencial. Nós vimos outros segmentos da nossa economia sendo atendidos com medidas interessantes de fomento de financiamento, né? Por exemplo, os pequenos e médios empresários, com juros limitados à taxa Selic mais 2%, taxa Selic mais 3%. Nós precisamos criar mecanismos também de financiamento e de repactuação de dívidas para os produtores rurais. A securitização propriamente dita, como nós falamos, que é o nosso, vamos dizer, sonho, né? Se isso chegar hoje com esse parlamento que está aberto a uma conversação, está aberto ao diálogo, nós encontramos mais facilidade desses assuntos andarem, sobretudo na liderança do deputado que eu lhe disse, Fabélia, que eu acho que é uma unanimidade dentro do nosso segmento, que é o deputado Jerônimo, né? Acho que ele vai liderar esse processo com muita competência. Regularização fundiária também é outro tema, e segurança jurídica andam juntos, segurança jurídica no campo. Nós precisamos, Fabélia, tem projeto de lei também tramitando que aumenta o crime, a pena para o crime de esbulho possessório, né? O crime de invasão de terra, que hoje tem uma pena mínima de 3 a 6 meses, não dá nem inquérito policial, é termo circunstanciado. Nós precisamos endurecer as penas. Hoje as invasões cessaram, né, por conta de ausência de financiamento para aqueles movimentos baderneiros, né? Agora, precisamos garantir esse momento que nós vivemos numa calmaria para endurecer essas penas, endurecer a lei, pensando no futuro. Se nós tivermos um problema no futuro, pelo menos nós temos leis sérias, severas, que punam com cadeia, né, mínima de 3 a 5 anos de cadeia para quem invadir terra. Isso é muito importante. E a questão da regularização fundiária, produtores do Pará, produtores da Amazônia Legal, sofrendo com a ausência de titulação. Isso nós não podemos admitir, né? A gente tem que chegar, a nossa cobrança do mundo afora é por produção, Fabélia. O agro vai ter que produzir até 2040, vai ter que aumentar a sua produtividade em 30%. Então nós precisamos de regularização fundiária, titulação dos produtores rurais. Bom, nosso tempo está esgotado. Então eu quero te agradecer mais uma vez. A gente volta a falar.